Seja bem-vindo ao canal Bate-se Cabo para a continuação Relé Diferencial 87T. Esse circuito que está sendo mostrado, a diferença dele com o circuito anterior, da aula anterior, que agora existe duas bobinas de restrição, que é a 87R pelo lado de alta e o 87R pelo lado de baixo, onde vai ser explicado. Inicial, a gente vai para algumas definições desse circuito. Eu não devo explicar esse circuito ainda hoje, só no próximo ano. Mas a gente vai fazer as definições e na próxima aula, eu de certeza, a gente vai explicar, eu vou explicar como é que é feito o fluxo das correntes com essas envolvendo essas duas bobinas. Aí vamos lá. Por que a utilização do relé diferencial percentual? Por que a utilização do relé diferencial percentual? Por quê? Para melhorar o desempenho do relé, compensando diferenças de corrente diferenciais devido a erros próprios dos T6, curvas de saturação diferentes, correntes I1 e 2 desiguais, do lado de alta em relação ao lado de baixo. T6 são diferentes entre si, cargas ligadas nos T6 podem ser diferentes, como e corrente de magnetização. Isso ocorre no funcionamento inicial de um transformador de força. Então, aqui está o porquê da utilização do relé diferencial percentual. Outro conceito básico aqui é a sensibilidade. Sensibilidade ou pick-up do relé. O que é a sensibilidade num caso de um 87T? Define a mínima corrente para operar o relé. Para o mesmo não operar indevidamente para pequenos desequilíbrios. Para o relé operar, a corrente diferencial deve atingir o ajuste de pick-up e simultaneamente exceder, olha só, simultaneamente exceder uma certa percentagem de corrente média de restrição. Isso aqui são o conceito de sensibilidade no relé diferencial 87. E a gente vai aqui para o slope, que é a inclinação, também conhecida como inclinação, que é esse ponto aqui. Qual é a definição dele? A definição dele é essa aqui. Determina a relação entre a corrente diferencial e a corrente média de restrição. Isto é, para uma dada corrente média de restrição, o slope determina a corrente diferencial necessária para operar o relé. Esse slope ele tem uma fórmula matemática, tá aqui, O slope ele é adquirido por o I de operação dividido pelo I de restrição, a qual essa proporcionalidade ela tem, I1 e 2, I1 menos I2 para o I de operação. E o I de restrição, ele é o I1 mais o I2 dividido por 2, que é a corrente de operação, o I de operação e o I de restrição. E aqui embaixo, as características desse relé. Correto? E mais uma vez, o I de operação ele é proporcional a I1 menos I2. E o I de restrição, ele é proporcional ao I1 menos I2 dividido por 2. Está aqui.
I de operação e o I de restrição, correto? A qual o slope ou inclinação, ele tem, ó, ele começa com aqui do I de picape mínimo e faz a inclinação. Aonde ele tem o lado que vai operar o relé, que é esse lado de cima, e o lado que não vai operar o relé, que é o lado de baixo. Isso vai ser detalhado em outro momento. O funcionamento normal ou falta externa? Funcionamento normal ou falta externa? A corrente serão elevadas, porém iguais nos secundários do TC. O relé não irá operar. Como eu já disse, a próxima aula a gente vai ver isso ao vivo e a coisa que eu vou fazer novamente, como eu fiz naquela primeira aula, esse fluxo. Como é que corre esse fluxo? Até porque agora eu tenho as bobinas de restrição. Funcionamento com uma falta interna. Correto? A corrente diferencial requerida para a operação do relé é uma quantidade variável devido ao efeito da bobina de restrição. Isso aqui na próxima aula, comento mais uma vez, vai ser explicado. Vai ser explicado como é o fluxo e como é que ele vai interagir. Aqui só é o conceito desse funcional, da funcionalidade dele normal e tendo uma falta. Nota, na próxima aula, a explicação da análise da característica do relé, correto? Explicando o I de operação e o I de restrição. Como é que o relé ele vai enxergar a partir daí com um defeito interno, já com essas bobinas de restrição, dentro aqui já do das características do relé, que é esse diagrama aqui, esse gráfico, correto? Vai ser explicado. Já que no momento a gente está fazendo a explicação do conceito, de alguns conceitos básicos do 87 percentual. O ano está acabando e eu queria deixar uma mensagem, que seria uma motivação, está aqui ela, uma mensagem para as pessoas que irão me assistir. Uma mensagem de motivação para o próximo ano. Motivação. Primeira, um incentivo. Nunca desista. Nunca desista de sonhar. Nunca desista. Nunca desista de sonhar. Nunca desista. Segundo, um conselho, seja humilde. Dentro do seu lar, na rua e principalmente no trabalho. Seja humilde. Terceiro, um pedido. Busque crescer espiritualmente. Isso aqui vai fazer também a diferença em sua vida. Quarto, uma reflexão. Nada é eterno e tudo é passageiro neste plano terreno. Nada é eterno e tudo é passageiro neste plano terreno. E o quinto, uma esperança. Eu sou cristão. Jesus Cristo. Boas festas e até
2025, se assim Deus me permitir. Amém. A Batiscaba agradece.